Sejam bem-vindos à aula 7 do curso Como Nasce uma Empresa. Puxa sua cadeira, pega sua xícara de café, porque essa aula 7 nós vamos trabalhar com o empresário individual. Nós vamos iniciar aqui a análise dos tipos societários ou do tipo de empresa. No caso do empresário individual, ele não é uma sociedade. Nós vamos explicar aqui, mas eu quero, antes de falar do empresário individual, que nós vamos citar por algumas vezes, ou para cada um dos tipos societários, a terminologia firma e denominação. Vou fazer uma pequena introdução aqui, nós vamos falar disso mais a fundo, mas a firma, quando nós vamos partir do princípio de uma ficha técnica para cada um dos tipos empresariais, a firma ela pode ser completa ou abreviada. O que é a firma? Firma é o nome do empresário. Então, quando eu falo assim, meu nome é Leandro Reis de Almeida, se eu abrir um empresário individual, a minha firma é Leandro Reis de Almeida. A minha firma abreviada seria Leandro Almeida, ou Leandro R. Almeida. Só para você entender que nós vamos utilizar essa terminologia. E a denominação vai ser usada para sociedades, é um nome comercial, por assim dizer. Por exemplo, Super Comércio de Roupas Limitadas. Não é o nome de uma pessoa, portanto é uma denominação. Só para fazer esse parênteses aqui para a gente startar e ir para a ficha técnica. E vou falar uma coisa antes do empresário individual. Hoje não é muito comum, não sei nem se é permitido, eu não uso. Por isso que eu estou dizendo que se é permitido ou não é. Eu nem falo, não use. Se é permitido ainda, não use. Tente uma outra abordagem, vamos dizer assim. O empresário individual, ele sempre usava nomes e a chance de você achar um homônimo do seu nome é muito grande. Vou dar um exemplo. Eu sou natural de São José dos Campos, meu nome é Leandro Reis de Almeida. Eu nasci lá no meados de mês de junho, num determinado ano, e eu tenho exatamente alguém que chama Leandro Reis Almeida, nasceu 2 meses depois de mim, e praticamente quase que no mesmo região que eu nasci, na mesma cidade, no mesmo ano, com o mesmo nome. Então, só para dizer que não só os nomes, esses homônimos, eles são muito comuns, né? Imagina, José da Silva Almeida, né? A chance de achar um José da Silva Almeida pelo Brasil é muito grande. E eu consegui achar um homônimo meu, assim, no mesmo ano, na mesma região, na mesma cidade. Uma coisa muito interessante. Só para dizer que, às vezes, por conta disso, a pessoa abrevia o nome e tudo mais. Então, era colocado o CPF da pessoa após a firma. Tá? Então, isso não é utilizado mais. Imagina, você tem ali o seu nome e o seu CPF publicamente. Você deixa o seu CPF publicamente. Isso também acontecia com o microempreendedor individual. Era impossível abrir o microempreendedor individual até recentemente. Nós estamos gravando esse curso aqui. Até recentemente era o nome, e aí o nome completo, e o CPF. Tá? A Receita Federal mudou isso. Nós vamos ver aqui no nosso material. Empresário individual, sempre vamos começar pela nossa ficha técnica. Nome empresarial, firma completa ou firma abreviada. Responsabilidade, guarda isso, tá? O empresário individual, ele tem a responsabilidade ilimitada. Seu registro público é na junta comercial. O código da natureza do empresário é o 213/5, traço 5. Representante é só o empresário mesmo, quadro societário é só o empresário mesmo. Então, ele é uma figura, é uma pessoa natural que exerce uma atividade mercantil. O empresário individual, nos termos do Código Civil, é a pessoa física que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Veja aqui, não se considera como empresário individual quem exerce atividade de profissão intelectual, científica, literária, artística, ainda que tenha colaboradores. Ou seja, você, empresário individual,
somente pode ser considerado um empresário e exercer atividade se for uma atividade comercial mercantil. Uma loja de roupa pode ser um empresário individual. Um açougue, uma atividade aí qualquer, pode. Um profissional intelectual regulamentado não pode. Um médico não pode ser empresário individual. Dentista não pode ser empresário individual. Então veja, qualquer um que tenha esse tipo de atividade aqui está proibido ser empresário individual. Isso pelo Código Civil. Mesmo que tenha colaboradores, não importa. Outro critério importante, quando um indivíduo decide se tornar um empresário individual, ele não cria uma pessoa jurídica, né? Como acontece com sociedades, né? Na figura do sócio, a sociedade, junto com os sócios, configura uma pessoa jurídica. O empresário individual não configura pessoa jurídica. Neste caso, a pessoa física e o empresário são a mesma entidade legal. Isso significa que o empresário individual responde de forma ilimitada pelos débitos da empresa. Ou seja, seus bens pessoais podem ser usados para quitar dívidas do negócio. Para ser considerado um empresário individual perante a lei, é necessário que a atividade seja exercida de forma contínua com o nome do titular, além do empresário possuir plena capacidade civil. Ele tem que ser pleno na sua capacidade civil, né? Ele não pode ter ali uma limitação. Olha lá, ele tem que ter pleno gozo da capacidade civil. Conseguiu entender a importância da palavra ilimitada no processo de abertura de uma empresa? Abrir um empresário, ele tem responsabilidade ilimitada. Ele não pode exercer atividades, aliás, o contrário, né? O profissional intelectual, literário, vamos dizer assim, um profissional regulamentado. Vou dar um exemplo de um dentista. Ele jamais poderá ser, exercendo a atividade de um dentista, ser um empresário individual. Ah, Leandro, mas e se o dentista, ele for dentista e tiver uma loja de roupa? Aí tudo bem. Aí essa atividade que ele está exercendo, ele não está exercendo uma atividade odontológica. Ele está exercendo uma atividade mercantil como pessoa física vendendo roupas. Ele pode ter? Pode, coloca um funcionário ali, tudo bem. Ele pode fazer isso. No entanto, ele jamais poderia ser, você tem implicações legais em relação a isso, você jamais poderia ser ali um médico, um fisioterapeuta, um contador, por exemplo, fazer uma contabilidade e ter um empresário individual. Tá? Mais uma coisinha aqui, antes da gente passar para o próximo tópico, que é falar do microempreendedor individual. O empresário individual, você só pode ter um. Porque, de uma maneira geral, você pode ter, 10 empresas. Dentre essas 10 empresas, só uma pode ser o empresário individual. Por quê? Justamente é o que o Código Civil diz. É a pessoa física natural que vai exercer uma atividade mercantil e por conta dessa atividade mercantil, ele é o próprio empresário. Não pode ter dois, você só é um, só tem um CPF. Ah, mas e se eu quiser ter um empresário e também uma sociedade? Pode? Pode. E se eu tiver um empresário e uma sociedade e quiser abrir uma outra sociedade? Aí a quantidade de sociedades a depender ali das suas necessidades. É claro que no critério de planejamento tributário, não é o foco do curso aqui, é preciso avaliar ali uma questão de planejamento societário para questões tributárias, mas para questões sociais é permitido. Então, o empresário só pode ter um CNPJ que não carrega uma personalidade jurídica. Então, veja bem, Leandro, mas eu tenho um CNPJ, eu não sou uma pessoa jurídica? Não, pelo Código Civil. Você é uma pessoa física natural que assumiu uma condição de empresário e está exercendo uma atividade comercial, mercantil. Vai ser tributado de uma forma igual a uma sociedade. No entanto, a sua responsabilidade como pessoa física ela é ilimitada e responde por todos os seus atos.
O microempreendedor individual também é um empresário individual, só que tem algumas particularidades aqui que o difere. A responsabilidade é ilimitada, a mesma coisa, o código é exatamente o mesmo, o empresário é exatamente o mesmo. As condições entre o empresário individual e o microempreendedor, ela é igual. No entanto, a partícula do CNPJ ela vem primeiro, mas a firma completa. Então veja, o microempreendedor não pode ter a firma abreviada. E nós teremos uma condição aqui que é a seguinte, você tem a partícula inicial do CNPJ, que são os 8 primeiros números. Aí quem vai definir esse CNPJ, esse número aqui, é a Receita Federal. E aí vem o nome aqui, por exemplo, né, José Almeida. Né? José Almeida. Então, este é o nome aqui do empresário. Tá? Então, veja que... E outra particularidade está no registro. Assim como o empresário individual ele é registrado na junta comercial, o registro público do microempreendedor, ele é na junta? Ele é na junta. Você vai ter um registro na junta, tá? Mas você não leva o ato na junta para registrar. Portanto, o que eu digo aqui que o registro público ele é no portal do empreendedor é que para a abertura do seu negócio, do microempreendedor, você precisa acessar lá o .gov, né, com nível ouro ou prata do seu acesso, e fazer o registro no portal do empreendedor dentro do portal do governo. É claro que esse portal aqui ele é integrado com a junta comercial. Né, as juntas comerciais do Brasil. Mas... o registro público, eu coloco aqui propositalmente o .gov, mas é claro que o registro, o .gov, leva para a junta comercial automaticamente. Tanto é que se você fizer a consulta na junta comercial, você vai ver o número de registro lá do empresário. E o restante? O restante não muda nada. Então, o MEI é uma categoria especial de empresário individual. Ele é um empresário individual e é uma categoria considerada ali como uma simplificada, vamos dizer assim. Lembre-se que a responsabilidade do MEI é limitada, tá? Ele responde por todos os atos com os bens próprios. Ninguém pensa nisso, né? Até aparecer um problema ali. Então veja, eu cito aqui a legislação. Note que durante o nosso material toda a legislação está demonstrada aqui para consulta. É possível consultar aqui. Nesse caso, nós citamos aqui também a Lei Complementar 123/2006, que institui aqui o nascimento do microempreendedor individual. O empresário ele não tem um contrato social, ele tem um termo de empresário. E o microempreendedor individual, ele tem um certificado. Tá? Nem um termo, nem um contrato. Ele tem um certificado de que ele é um MEI. Ele tem um registro automatizado na junta. Então, se você procurar na junta, ele tem um registro lá. Assim como o CNPJ tem uma numeração própria, e também a inscrição estadual, se for o caso, e a inscrição municipal também, que você vai precisar de ter esses registros todos, a junta comercial tem um número na qual você tem um registro. E se for no cartório, uma empresa que é registrada no cartório também tem um número de registro lá. O empresário individual e o microempreendedor, o seu registro, ele vai ficar arquivado na junta comercial, das juntas comerciais pelo Brasil. Aqui está o modelo do requerimento de empresário. Veja que ele é um formulário, basicamente. Aqui vão as informações, né, de registro. Aqui esse formulário ele está praticamente vazio. Mas eu trago aqui para que se observe como que é o documento oficial de um empresário individual. Você tem a primeira parte ali que vai falar do empresário, os eventos de registro, o endereço do negócio, capital social, as atividades principais e secundárias, o objeto do negócio. Então veja que não é um contrato social. Ele é um termo mesmo de um requerimento, é de fato um formulário que é registrado na junta comercial.
E o microempreendedor é a mesma coisa. Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa que nós tomamos conta. Eu abri esse MEI aqui em agosto de 2023 e ele é um certificado, diferente do empresário individual, mesmo que a rigor, né, do Código Civil o MEI seja um empresário individual, já classificado como microempresa, né, obrigatoriamente ele nasce dessa forma. Ele tem aqui, veja, eu marquei, lógico, para proteger as informações do meu cliente, mas você pode perceber aqui que esse primeiro conjunto aqui são os 8 dígitos do CNPJ. E aqui o nome completo, né, a firma do microempreendedor. Tem o endereço comercial, a situação do MEI, né, onde é que ele, quando que ele iniciou ou finalizou a sua vida como microempreendedor individual. Ela permanece como MEI. O enquadramento, né, um enquadramento especial, por assim dizer, e atividade exercida. A principal, ocupação principal, e a atividade secundária. Então você pode escolher uma atividade principal, e várias secundárias, duas ou mais, né? Atividade secundária. Duas ou mais atividades contando com a primária. Uma primária, uma secundária ou demais. Nesse caso, tivemos aqui uma secundária, 2, 3, 4, 5 atividades secundárias. Isso é plenamente permitido para qualquer tipo de negócio, seja o MEI. Lembrando que essas atividades permitidas aqui para o MEI são atividades permitidas nos termos da lei complementar. Se você não tiver uma atividade permitida ao MEI, lógico que você não vai conseguir o microempreendedor. Consigo abrir como empresário? Sim. Ou como uma sociedade, mas não como microempreendedor. Para ser microempreendedor, tem que estar num rol limitado de atividade, na qual nós chamamos de CNAE. No nosso estudo de caso, eu quero citar um médico que me procurou para fazer a contabilidade dele, de Passos, e na qual ele junta a documentação, ele manda para a contabilidade. Nós tivemos uma surpresa, porque esse médico ele tinha um CNPJ e prestava serviço e tirava nota fiscal sob um empresário individual. Então nós corremos com o Oliva, demos toda a orientação, explicamos para ele que essa situação seria um pouco complicada, ele poderia responder ou ter uma consequência tributária, onde a Receita Federal poderia, em algum momento ali, ele corria o risco de ser tributado como pessoa física. Então corremos, fizemos uma transformação de empresário para sociedade limitada e resolvemos essa questão. Então veja, o Código Civil não permite que um profissional regulamentado seja ali um empresário individual. Então nós corremos, resolvemos essa questão, pacificamos o assunto, porque ele estava nesses termos irregular. O segundo ponto é sobre a responsabilidade limitada do empresário, na qual recentemente um empresário nos procurou, um comerciante, para resolver alguns problemas que ele estava com o CNPJ, que praticamente estava ali parado, inativo. Mas que sobre esse CNPJ, enquanto vivo ali, enquanto ele gerou recursos, ele gerou uma dívida de ICMS, não pagou o Estado, essa dívida se acumulou, gerou multa e juros, e o Estado de Minas Gerais provocou a Justiça que penhorou bens desse empresário. Então nós estamos vendo isso na prática, recentemente, o processo ainda está rolando, mas já tem bens penhorados. Então esse empresário ele tem, por exemplo, uma caminhonete lá, de um valor relevante, e o bem já está penhorado. Só para dizer o quanto a relação de empresário individual ela é muito frágil e você vai responder com os seus bens de pessoa física. E se esse empresário fosse limitada? Se ele fosse limitada antes de tudo isso acontecer,
muito provavelmente esse patrimônio pessoal dele não teria sido penhorado. Tá? Que nesse caso aqui, como eu disse, não é um objeto trabalhista, é um outro critério, na qual se por um acaso ele tivesse uma limitada, a discussão ali seria outra. Então, eu te espero na aula número 8, que nós vamos falar ali de sociedade empresária limitada.